Nosso santo de hoje foi cardeal, doutor da igreja, teólogo e historiador. Venha comigo neste vídeo e vamos conhecer a edificante história de São Jerônimo de Estridon, celebrado pela Santa Igreja liturgicamente neste dia 30 de setembro. Ele que foi o tradutor das Sagradas Escrituras para a língua latina, cuja versão ficou conhecida popularmente como Vulgata. Meu nome é João Pereira Júnior e seja muito bem-vindo ao canal JP Júnior. Já peço a você que deixe seu like, seu comentário, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Nas aulas de exegese, bem como em qualquer curso sobre livros e documentos antigos, aprendemos que toda tradução é uma traição, tendo em vista que, muitas vezes, nem todas as palavras de um texto original têm, na língua traduzida, uma correspondente perfeita. É o que acontece, por exemplo, com a palavra saudade, que, considerada isoladamente, só existe na língua portuguesa e em outras línguas menos importantes, encontrando em composições como Je regrette, do francês, Te extraño, do espanhol, Ich vermisse dich, do alemão, significados correspondentes ao mesmo sentimento abstrato, enquanto a palavra em si permanece intraduzível. É o mesmo que acontece com muitíssimas palavras das Sagradas Escrituras, originalmente escritas em aramaico, hebraico e grego, línguas que não têm em muitas outras palavras correspondentes, exigindo, portanto, adaptações aproximadas. Por conseguinte, quando alguém pergunta, por exemplo, qual a melhor tradução da Bíblia em língua portuguesa, não significa que a sugestão se refere a uma tradução absolutamente perfeita, pois esta não existe, pelo menos não levando em consideração letra por letra, mas apenas seu significado. Isto dito porque, em seu tempo, Jerônimo se viu incumbido pelo Papa São Damaso de uma das mais árduas e complexas missões já confiadas a alguém em toda a história da cristandade, a de traduzir para a língua latina, quer dizer, para o idioma oficial da Santa Igreja, as Sagradas Escrituras. E como traduzir sem trair com palavras o mais acertadas possível a antiguíssima e riquíssima experiência de fé do povo de Israel, que culminou na encarnação do Verbo de Deus. Certamente este foi o maior de todos os dilemas enfrentados por Jerônimo ao longo de sua vida. Quando, no entanto, entregou à Igreja a tradução e se popularizou com o nome de Vulgata, o resultado foi tão satisfatório que não apenas ela se tornou a versão oficial da Bíblia, como também descortinou o Santo Evangelho a todo o vasto Império Romano. Eusébius Sofirônios Hierônimos, como foi chamado em seu nascimento, veio ao mundo na cidade de Stridon, ou Stridon, na Dalmácia, região hoje abrangida pelo norte da Croácia, em torno do ano 342 da era cristã. Nascido no seio de uma família abastarda, desde sua infância, Jerônimo, como chamaremos daqui por diante, manifestou grande desejo pelo estudo da filosofia, da retórica e da gramática. Nos primeiros anos de sua juventude, em torno do ano 359, foi, portanto, enviado por seus pais para estudar em Roma, antiga capital do Império. Foi ali, em meio aos eruditos pagãos e aos prazeres sensuais, que ele teve contato e manifestou o desejo pelo conhecimento das Sagradas Escrituras, sobretudo o Novo Testamento, que em sua maior parte era escrito em grego, a língua dos clássicos da época. Em pouco tempo, Jerônimo se tornou mestre em grego e em latim, o idioma dos romanos, que também havia sido adotado oficialmente pela Santa Igreja. A despeito de ter nascido em berço cristão, a primeira estada de Jerônimo na Cidade Eterna o distanciou da prática das virtudes, ao mesmo tempo em que, contrariando o paganismo de suas relações, fez-se batizar em torno do ano 366,
quando contava aproximadamente os 24 anos de idade. Dizendo-se seduzido por Cristo, mas ainda não de todo desapegado dos ensinamentos dos escritores pagãos, ele viajou para Augusta dos Treveros, atual Treveris, na Alemanha, onde uma ardente inquietação passou a afligi-lo dia e noite, fazendo-o sentir-se deslocado daquele mundo pagão a qual havia se habituado. Assim, pois, na busca de respostas ao seu ímpeto vocacional, no ano 370, viajou para Aquileia, na Itália, às margens do mar Adriático, onde se juntou a um grupo de rapazes que, como ele, desejavam abraçar a vida monástica. Em Aquileia, ele estabeleceu uma íntima amizade com os grandes mestres da espiritualidade de seu tempo, como São Cromácio, que veio a se tornar bispo daquela cidade, Santo Eliodoro e Rufino, este último que, no futuro, se converteria, pensamos nós, em seu maior opositor. Insatisfeito, no entanto, Jerônimo foi para o Oriente Médio e fixou-se por um tempo entre os anos 370 e 375 em Antioquia, cidade hoje chamada Antáquia, na Turquia. Ali, ele acabou adoecendo gravemente e, certa noite, enquanto ardia numa agonizante febre, teria tido um sonho que mudou para sempre sua vida. Se viu num tribunal de Cristo, onde o Senhor rejeitou-o por seu apego aos escritores profanos, especialmente Cícero, acusando-o de falso cristão e de ciceroniano. Ao despertar, Jerônimo passou a dedicar-se quase exclusivamente à meditação das Escrituras, notadamente do Antigo Testamento, buscando nos profetas as bases teológicas para a compreensão do cristianismo. Pouco depois, ele se retirou para o deserto, para a região de Calcis, onde viveu entre penitências e tentações por 4 anos, entre os anos de 375 a 378, tempo em que se dedicou ao conhecimento do hebraico. É bem verdade, naquela época Jerônimo ainda manteve certo contato com os clássicos pagãos, porém não mais movido pela paixão juvenil a eles. Aqueles eram anos de grande debate teológico sobre os principais artigos da fé, sobretudo entre os padres do Oriente e os do Ocidente, cuja referência era o próprio pontífice romano, na época, o Papa São Damaso. Convém dizer, os eremitas do deserto eram considerados grandes conselheiros e costumeiramente eram consultados na tentativa de responder e sanar os embates. Jerônimo, de sua parte, pelo menos a princípio, preferiu o silêncio à discussão. Entretanto, obrigados pelos padres a tomar partido, ele escreveu 2 cartas ao Papa, numa das quais manifestou sua obediência a Roma, dizendo o seguinte: Estou em comunhão com vossa santidade, isto é, com a Cátedra de São Pedro. Tenho certeza de que sobre esta rocha foi edificada a igreja. Todo aquele que come o cordeiro fora desta casa é profano, assim como todo aquele que se encontra fora da arca perecerá no dilúvio. Todo aquele que contigo não colhe, dispersa. Aquele que não é de Cristo, pertence ao anticristo. Não temos à nossa disposição a resposta do Papa São Damaso a esta correspondência, mas fato é que, alguns meses depois, encontramos Jerônimo em Antioquia, obrigado a ser ordenado como presbítero, justo ele que havia manifestado publicamente que não sentia que Deus o chamava para o presbitério, mas para a vida reclusa e simples dos monges. Obviamente, porém, ele preferiu obedecer à ordem superior e recebeu o sacramento. Contudo, segundo nos consta, jamais celebrou sequer uma missa, pois considerava-se indigno. Haverá alguém que não seja? Nos questionamos. No ano 379, Jerônimo foi viver em Constantinopla, onde se colocou sob a orientação de São Gregório Nazianzeno, seu mestre em Sagradas Escrituras.
Não demorou muito, no entanto, já no ano 382, quando Gregório se viu forçado a abandonar a cidade, Jerônimo decidiu regressar a Roma, onde se encontrou com o Papa e participou ativamente de um concílio sobre a cisão da Igreja de Antioquia, dividida entre dois patriarcas. Sua desenvoltura e fervor na defesa da unidade eclesiástica entusiasmou de tal modo o Santo Padre que este o fez seu secretário. E mais, não satisfeito, Damaso fê-lo cardeal e mestre de todo o clero romano, incumbindo-o ainda de corrigir os erros grosseiros de uma tradução latina dos Evangelhos e dos Salmos, até então em vigor. Jerônimo, como sabemos, acabou traduzindo para o latim todo o Novo Testamento. O intransigente cardeal se tornou um árduo repreensor dos maus costumes dos eclesiásticos, passando a ser odiado por muitos deles, que desejavam sua morte. O povo simples, no entanto, bem como um bom número de virgens e de matronas piedosas de Roma, viram nele um mestre formidável de espiritualidade, a despeito de seu insígnio sarcasmo na denúncia das vaidades mundanas. As ricas senhoras romanas provocava dizendo, dentre outras coisas, pintam seus rostos de vermelho e seus cílios de antimônio, seus rostos rebocados, muito pálidos para seres humanos, mas se assemelham aos ídolos de mármore, sobrecarregam suas cabeças com cabelos alheios, ou seja, com perucas, e esmaltam sua juventude perdida por cima das rugas da idade avançada, afetando uma timidez de donzelas, enquanto aos seus pés se multiplicam os netos. Com o mesmo sarcasmo, provocava também os eclesiásticos, mas se parecem com damas. Toda a preocupação deles é com o vestiário. Diz-se-ia que são noivos, não clérigos. Tudo quanto fazem é interessar-se pelos nomes, pelas casas e pelo que fazem as ricas damas. Obviamente, muitos se sentiam ofendidos com as palavras duras de Jerônimo, que não se furtava da oportunidade de atacar seus oponentes que, de igual modo, investiam contra ele toda espécie de calúnia e difamação, chegando inclusive a espalhar rumores escandalosos de sua relação com Paula, uma viúva romana que se havia colocado sob sua orientação espiritual. Aliás, muito foram as mulheres que buscaram em Jerônimo o conselho e a direção espiritual adequada, dentre elas, além de Paula, suas filhas, Blesila e Eustóquia, e também Marcela e Acela, Melânia, Albina, Leia e Fabíola. Sob a orientação de Jerônimo, todas estas mulheres alcançaram tão elevado grau de santidade que são reconhecidas como santas pela Igreja. Apesar disto, da boa influência de Jerônimo sobre as santas mulheres, muitos se levantaram contra ele, sobretudo quando, apenas 4 meses depois de se colocar sob sua orientação, faleceu precocemente Brasila, em tenra idade, levada por ele a penitências tão insuportáveis que estas lhe desgastaram a juventude. Mais graves acusações Jerônimo enfrentou depois, quando ele foi considerado por muitos um homem cruel, pois, tendo escrito a Paula, mãe da falecida jovem, se referiu às lamentações pela morte da filha como sendo exageradas, uma vez que a moça gozava certamente da glória celestial. Vivendo ainda em Roma, Jerônimo dedicou sua vida ao escrito de um tratado contra Elvídio, que havia levantado no meio do povo a heresia de que Maria Santíssima, mãe de Jesus, teria tido outros filhos carnais com José, tal como a interpretação tosca de Mateus no capítulo 13, versículos 55 e 56, e de Marcos no capítulo 6, versículo 3, deixam a entender. O mesmo tema viria novamente a atacar por meio de outros escritos futuros, bem como quando argumentou contra a acusação de que os cristãos adoravam aos santos e as suas relíquias, e quando defendeu o celibato presbiterial
como um modo mais excelente de servir a Deus, contra-argumentando as excelências do matrimônio. Neste sentido, qualquer semelhança com o protestantismo herético do século XVI não é, pois, mera coincidência, mas somente mais do mesmo, mais das mesmíssimas heresias do passado, porém com novos nomes. E Jerônimo foi além em sua árdua defesa da fé. Para ele, a virgindade, tanto para a mulher quanto para o homem, era o modo mais perfeito de oferecer-se inteiramente a Cristo, associando a figura de Maria, virgem, como modelo de maior fidelidade a Deus. Enquanto viveu o Papa São Damaso, ninguém se atreveu a ameaçar a vida de Jerônimo, que era seu protegido, ainda mais porque contava com o apoio financeiro de Paula para o que precisasse. Entretanto, quando o Papa faleceu em dezembro do ano 384, ele se viu obrigado a praticamente fugir escondido da Cidade Eterna. Ele então voltou para Antioquia e foi depois para a Terra Santa, onde algumas de suas filhas espirituais chegaram, inclusive a visitá-lo. Paula, de sua parte, financiou a construção de 3 mosteiros femininos em Belém e de um masculino contíguo, ao qual Jerônimo passou a viver numa gruta cortada na rocha. Se opondo ao Jerônimo monge de seus primeiros anos de solidão de sua cela em Belém, o novo Jerônimo se intrometeu em toda espécie de disputa doutrinal, especialmente entre os anos 395 e 400, quando contra ele se levantou numa briga ferrenha seu outrora amigo Rufino, mas também Santo Agostinho de Hipona acabou se vendo envolvido numa disputa com Jerônimo, tendo por base a interpretação egética do 2º capítulo da Carta de São Paulo aos Gálatas. Impossível de negar, Jerônimo tinha uma personalidade muito enérgica e até irracível e orgulhosa, chegando a dizer: "Nunca poupei os hereges e sempre fiz o máximo para que os inimigos da igreja fossem também meus inimigos." Por outro lado, contudo, ele era um homem extremamente orante e contemplativo, e se penitenciava com rispidez comparável aos ataques aos seus opositores, flagelando-se no peito com uma pedra constantemente. Ele exortava com sua própria vida sobre a importância do jejum e dos sacrifícios diários como meio de fomentar a prática da caridade e de afugentar as tentações da alma e do corpo. Foi na solidão e em meio às penitências de sua reclusão em Belém que Jerônimo completou, por assim dizer, sua versão latina das Sagradas Escrituras. Da grande maioria dos livros da Bíblia, cabe esclarecer, pois não teve tempo ou condições de traduzir Sabedoria, Eclesiástico, Baruque e os 2 livros de Macabeus. Haja vistas que por diversas vezes teve de interromper seus estudos, ora para responder aos ataques verbais que lhe vinham de todos os lados, tanto do Oriente quanto do Ocidente, ora porque seu estado psicológico não o permitia, afetado como estava pelos ataques físicos que a Terra Santa sofreu da parte dos pelagianos, quer dizer, daqueles que negavam o pecado original e a necessidade da graça divina para a salvação. Jerônimo ainda fez uma revisão dos textos do Novo Testamento e dos Salmos, ou seja, do material que havia sido deixado em Roma, e reviu sua obra a partir dos textos originais, ou melhor, das versões nas línguas primitivas e nos escritos mais antigos que se podiam encontrar naquele tempo, dando uma garantia mais fidedigna das palavras de Jesus e dos ensinamentos dos apóstolos. Jerônimo viveu neste mundo até o dia 30 de setembro do ano 420, quando faleceu com mais ou menos 78 anos de idade, consumido pelas duríssimas penitências que impunha a si mesmo, emocionalmente desgastado pelos saques que Roma havia sofrido há alguns anos, em 410, por ordem de Alarico, rei dos Visigodos. Faleceu na cidade santa de Belém, naquele mesmo lugar onde, segundo o evangelista,
Jesus nasceu para este mundo, Jerônimo nasceu para a eternidade do céu. O santo nos deixou uma vastíssima coleção de obras de incalculável valor exegético, histórico, filosófico e espiritual, não apenas no campo religioso, mas também no campo cultural e científico. De suas principais e inúmeras obras que nos alcançaram no tempo merecem destaque a Virgindade Perpétua da Virgem Maria, seu epistolário, composto de 125 de suas cartas, seu compêndio De Viris Illustribus, o seu Liber contra Luciferianos, o Adversus Juvinianum, sua Apologia contra Rufino, seu livro Discursos aos Monges, que se trata de uma coletânea de comentário dos Salmos, do Evangelho de São Marcos, de recomendações espirituais e de homilias, e, por fim, sua última obra polêmica, Diálogos contra os Pelagianos. Por 15 séculos, a edição da Bíblia traduzida por Jerônimo esteve em uso na Igreja, tendo sido chamada de Vulgata, quer dizer, traduzida em língua vulgar, em língua comum, o latim. Foi o Concílio de Trento que definiu a Vulgata como versão oficial das escrituras canônicas da Igreja. Séculos depois, em 1907, para sermos mais exatos, o Papa São Pio X ordenou a revisão do texto da Vulgata, que, com o passar dos tempos, acabou ganhando versões corrompidas dos textos originais de Jerônimo. Por ocasião da audiência geral do dia 14 de novembro de 2007, o Papa Bento XVI declarou sobre o nosso santo: para Jerônimo, um critério fundamental de método na interpretação das Escrituras era a sintonia com o magistério da Igreja. Nunca podemos sozinhos ler a Escritura. Encontramos demasiadas portas fechadas e facilmente caímos no erro. A Bíblia foi escrita pelo povo de Deus e para o povo de Deus, sob a inspiração do Espírito Santo. Só nesta comunhão com o povo de Deus podemos realmente entrar com o nós no núcleo da verdade que o próprio Deus nos quer dizer. Para ele, uma interpretação autêntica da Bíblia devia estar sempre em concordância harmoniosa com a fé da Igreja Católica. Não se trata de uma exigência imposta a este livro a partir de fora. O livro é precisamente a voz do povo de Deus peregrino e só na fé deste povo temos, por assim dizer, a tonalidade justa para compreender a Sagrada Escritura. Por isso, Jerônimo admoestava: permanece firmemente apegado à doutrina tradicional que te foi ensinada, para que tu possas exortar segundo a tua sã doutrina e contrastar quantos a contradizem. Em particular, dado que Jesus Cristo fundou sua igreja sob Pedro, cada cristão, concluía ele, deve estar em comunhão com a Cátedra de São Pedro. Consequentemente, sem meios termos, declarava: eu estou com todo aquele que estiver na Cátedra de São Pedro. Para Jerônimo, ignorar as Escrituras é o mesmo que ignorar a Cristo, constituindo o caminho para Deus à meditação e ao estudo constante e atento de sua palavra. Assim, pois, especialmente neste dia 30 de setembro, em que a Igreja nos convida a celebrar sua santa memória, rogamos que do céu nos inspire este amor apaixonado pelo Senhor, que, ao contrário do que atestam muitos opositores da religião em nosso tempo, somente temos conhecimento a partir das Escrituras, sem as quais Jesus não passaria de um personagem sem importância da história. Oremos. Ó Deus, que destes ao presbítero São Jerônimo profundo amor pela Sagrada Escritura, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bom,
E agora, como sempre, eu peço a você que compartilhe esse vídeo, deixe seu like, seu comentário, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Deus abençoe a você e sua família e até o próximo vídeo. São Jerônimo de Stridon, rogai por nós.